Olá, você, eu sou Saulo Nascimento, prazer estar com você aqui. Como vocês estão? Vamos hoje de aula de eletrônica? Do bom dia, do boa tarde, quem é da noite também, boa noite para todos aí. Vamos de eletrônica, ó. Portas óticas, um assunto super interessante, super importante. Eu quero dar aqui um alô especial para os nossos amigos aí do Eletromecânica Subsequente, do campus Guarulhos. E a todos que forem ouvir esse vídeo aqui, vamos dar as dicas aí, vamos ter material e vamos falar de um jeito descontraído essa matéria para que seja assim bem absorvido por você. Então, para mim é um prazer. Então, partiu aula. Vamos lá, mais de vinheta aí. Então é isso aí, ó. Portas óticas, eletrônica digital, né? Um assunto bacana que vamos falar aí. Quando fala em portas óticas, a gente fala o quê? O que é portas óticas? Portas óticas é porta da ideia de quê? De entrada e saída. Por uma porta você entra e sai, né? E nos circuitos digitais, todos os equipamentos, esses que tem muitos circuitos eletrônicos, hoje em dia você vai ligar por exemplo, um home theater, vai ligar uma televisão, um computador, todos os equipamentos que você liga na tomada, na energia lá da parede, mas por incrível que pareça, mas ali dentro dele tem um circuito eletrônico, né? Tem um monte de chips ali, tem um monte de componentes. E esses componentes, tem gente que até parece, poxa, parece que é uma cidadezinha, né? Esses componentes eletrônicos ali, esses circuitos, eles trabalham de maneira tal que em determinadas partes existe um funcionamento para diversas aplicações. Digamos assim, uma parte vai funcionar um motorzinho, outra parte vai acender um LED, outra parte vai fazer uma contagem, né? E assim como na nossa cidade, nós temos também em cada lugar da nossa cidade, a gente tem assim lugares distintos. Por exemplo, você vai na cidade, você tem lá o supermercado, você tem o cinema, você tem a igreja, você tem lá a discoteca, você tem lá vários lugares na sua cidade. Essas portas lógicas, elas funcionam mais ou menos da seguinte forma. Dentro do circuito, como se fosse uma cidade, fazendo uma comparação, é como se fosse aqueles porteiros. Você chega no fórum, vai ter um porteiro lá que de cara vai falar com você, cara, bota a camisa. Você vai no cinema, tem lá um filme de adulto lá, e se você for acompanhado com criança, o porteiro vai falar, com criança não pode entrar. Você vai parquinho de diversões lá do parquinho, aquele parquinho lá do, do shopping lá, que só pode entrar criança. Se você for querer entrar naquele brinquedo grandão lá, você grandão, o porteiro também vai falar, só pode entrar criança. Não é isso? Então, se você for numa praia e você entrar lá com roupa de casamento, vai ficar estranho também, né? Então, cada lugar tem suas regras e essas portas lógicas é que permite o acesso de acordo com a entrada. Então, são 7 portas lógicas. E no circuito também funciona mais ou menos assim, né? De acordo com a região, de acordo com a aplicação, essas portas lógicas, a partir das suas entradas, ela vai gerar um sinal, né? Ela gera uma saída. Essa saída pode ser 1 ou 0. 1 pode ser deixa eu entrar e 0 pode ser não deixa eu entrar. 1 pode ser qualquer coisa. 1 pode ser liga uma sirene. 0, não liga uma sirene. 1 pode ser acende uma luz. 0, não acende uma luz. Ou 1 pode ser até não acende a luz e 0, de acordo com a sua programação. O interessante é que as portas óticas são como se fossem porteiros que, a partir de um sinal lógico, ou 0 ou 1, você pode ter várias entradas, né? Várias pessoas, como no cinema. Você pode ter várias pessoas. E o porteiro vai falar assim, nesse grupão aí, gente, nesse grupão tem alguma criança? Então, você não tendo criança, ele vai liberar, ele vai dar 1. 1 como se fosse assim, deixa entrar.
ou senão ele dá 0. Ó, não pode entrar o grupão não, porque tem uma criança aí. É uma regra, é um tipo de porta, né? Então, as portas vão de acordo com a situação. E na eletrônica digital, as portas lógicas são 7. Eu queria mostrar primeiro a primeira porta lógica para vocês aí. A primeira porta lógica é porta AND. Vamos ver se eu acho essa porta lógica aqui para falar para vocês. A porta lógica AND. Então, a porta lógica AND, ela tem esse símbolo, esse desenho aí que eu vou mostrar na tela para vocês aí, para vocês se ligarem aí. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Vamos lá. A porta lógica AND tem esse símbolo. Aí vai estar representado aqui, vamos dar uma olhada aqui no desenho, da seguinte forma. Ela tem duas entradas que eu posso colocar. São essas entradas como se fossem duas pessoas, mas não necessariamente precisam ser duas entradas. Pode ser 3 entradas, 4 entradas. Eu vou tentar ajustar aqui o desenho para facilitar a visualização de vocês aí, tá bom? Então, eu tenho aqui 2 entradas e uma saída. Então, essa porta lógica, ela é muito interessante, né? Eu queria depois que vocês assim tentassem imaginar que tipo de porteiro seria representado por essa porta lógica AND aí. Na nossa cidade, né? Caberia mais com quem? Então, vamos colocar essa porta lógica aí. Vamos fazer o desenho também no caderno aqui, mas eu vou destacar para vocês aí essa porta lógica aí. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos lá, vamos botar o lápisinho aqui, que eu tô também aqui. Para mim tá tudo novo também, para vocês é novo também, para mim também, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, porta lógica, ó, vê se você consegue ver aqui, ó, porta lógica AND. A porta lógica AND em inglês significa o quê? E, né? Tá vendo lá? AND, porta AND. Tem que ser uma coisa e outra, né? O símbolo dela, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O símbolo que vai representar essa porta lógica é esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Esse símbolo aí. Eu tenho aqui, ó, na realidade, 2 entradas, ó, percebe? Ó, entrada A e entrada o quê? B. Poderia ter mais entradas. E eu tenho o quê? Um Y aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver que o Y é como se fosse o quê? A minha saída. Então, a representação dessa porta lógica está bem aqui, ó. Y é igual ao quê? A pontinho B, ó. Y é igual a quê? A, né? Vou tentar aqui escrevendo. Ó, esse pontinho aqui, ó. I, B. Esse pontinho aqui, que é como se fosse um vezes, é a representação da porta lógica AND. Essa forma aqui de apresentar a porta lógica A AND B é uma que nós chamamos de forma booleana, porque foi esse camarada que estudou isso, camarada chamado Boole. Ó, vou colocar o nome dele aqui, ó. Boole, com 2 O, ó, Boole, né? O Boole, ele que estudou isso aí. Então, a forma booleana de representar essa porta lógica é Y é igual a AND B. Olha que interessante, eu desafio vocês a fazerem para mim qual a comparação, se fosse assim no cinema, se fosse na... Olha, eu dando a dica aí, não sei se é isso não, vamos lá. Se fosse na nossa cidade, qual o porteiro que você acha que representaria bem essa porta lógica aí? Digamos assim, você é um porteiro, a empresa, você trabalha lá numa empresa aqui em Campos, que fornece serviço para a comunidade. Se você é porteiro, a empresa fala assim, ó, vai ser porteiro em tal local lá. Primeira coisa que você vai precisar saber é quais são as regras. O que eu devo fazer lá? Quem eu deixo entrar, quem não deixo entrar, como que é a situação? Então, existe uma normativa, existe um conjunto de regras que define qual vai ser o comportamento
do porteiro. Esse conjunto de regras nas portas lógicas é chamado de quê? De tabela verdade. Olha só a tabela verdade. Eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Tabela verdade. Vocês estão vendo aqui, ó. A tabela verdade é o conjunto de regras que o porteiro vai ter para estabelecer o comportamento dele. Vamos lá. Olha aqui, vocês conseguem visualizar aqui, ó. Olha a tabela verdade. Perceberam? Então, imagine só. Vamos colocar aqui. Vamos colocar da seguinte forma aqui. 0 é... Vamos imaginar que 0 seja... vamos imaginar que 0 seja criança. Criança. Representado por uma criança. 1 é igual a o quê? Um adulto. Então, 0 é criança. Conseguiu escrever bem, pessoal? Vamos lá. 0 é criança e 1 é um adulto. Vou mudar a cor aqui para ver se a gente consegue facilitar aqui para não embolar a tela aqui. Então, nós temos aqui 0 é criança e 1 é adulto. Aí, o que que aconteceu? No primeiro caso, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui dentro da minha tabela verdade, eu tenho, esse aqui é a primeira situação, ó, primeira situação, onde veio uma criança, ó, um 0, e veio uma outra criança também, um outro 0. Então, vieram duas crianças para entrar nesse local, que eu quero que vocês imaginem o que pode ser esse local. Duas crianças. Qual é o comportamento do porteiro? Y aqui representa a saída, tá vendo? Ó, esse Y representa a saída. Qual é o comportamento do porteiro? Aí, o Y aqui pode ser, ó, Y. Vamos lá. Ele foi regrado da seguinte forma. Toda vez que for 0, você pode programar. 0, o quê? Não libera. 0 é não. E 1 é igual a quê? Assim. Imagine assim. Então, 0 é não. Então, duas crianças deu o quê? Tá combinado que se chegar 0 e 0, a saída vai ser o quê? 0. Né? Se chegar uma criança e um adulto, a saída vai ser o quê? 0 também. Tentar fazer aqui, tentar apagar, porque eu estou fazendo meio que bagunça aqui. Vamos ver se a gente consegue apagar a situação aqui. Então, lá. Então, vocês conseguem visualizar aí. Eu tenho o que, então? Duas crianças, 0 e 0, saída 0. Uma criança e um adulto, saída 0, ou seja, não entra. Um adulto e uma criança, saída o quê? 0, não entra. E se eu tiver um adulto e um adulto, a saída vai ser o quê? 1. Aí entra. Então, essa porta lógica, esse porteiro, chamado porta lógica AND, tem esse comportamento. Vou mostrar um pouquinho aqui agora, vou desenhar aqui na minha mão, do meu jeitão aqui, para vocês conseguem visualizar bem. Então, fiz o desenho ali, mas vou mostrar também aqui no meu caderninho também, aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Então, o que que eu tenho, então, para resumo da história? Eu tenho a porta lógica AND, que é igual a E. Essa porta lógica AND tem esse desenho, ó, 2 tracinhos, essa meia lua e outro tracinho. Essa parte aqui são as entradas. E aqui é a saída. Pode ser Y, mas geralmente nos exercícios pode colocar S também de saída. Essa é a porta lógica AND. Ela é representada por uma expressão booleana, como que é o nome? S é igual a, olha o pontinho, B. Então é isso aqui, é a expressão o quê? Booleana, que nós chamamos de EB. EB é igual a expressão booleana.
É a representação dessa porta lógica, né? Então, e a partir dessa porta lógica, nós temos também o que nós chamamos de tabela, o quê? Verdade. O que é a tabela verdade? Quando nós falamos, a tabela verdade é o conjunto de regras que define o comportamento do porteiro. Quem ele vai deixar entrar, quem não vai deixar entrar, como que vai ficar essa história aí. Então, para simular uma possibilidade, criou-se uma tabelinha para ele, toda hora que tiver dúvida, ele olha na tabelinha dele lá. Então, a tabelinha dele eu tenho 2 entradas, que poderia ser mais, e uma saída, né? Então, ele colocou todas as situações possíveis aqui. Quais são as situações possíveis aqui nessa tabela verdade? Imaginemos que 0 seja criança e 1 seja adulto, né? E na saída aqui S, ó, na saída S, eu tenho o quê? Quando permitir entrada, permitir vai ser 1. Quando não permitir, vai ser o quê? 0. Quando não permitir. Então, imagina aqui. Quais são as possibilidades aqui que eu tenho aqui de cara aqui? Eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Né? Então, como que ficaria, então, a minha saída nesse momento aqui, então? Vamos lá. 2 crianças, 0 e 0. Ó. Criança, 0, 0. 0 e 0, eu tenho o quê? 2 crianças entrando no local. Que local é esse? Você já conseguiu imaginar aí que local seria esse? 0 e 0 seria... Eu quero criar uma regra aqui, que uma tabela verdade, um procedimento porteiro, que quando entrarem 2 crianças, eu não deixo entrar. Que essa porta lógica tem esse comportamento. Então, 0. Eu quero criar uma regra que quando for 0 e 1, eu faço o quê? Ó, uma criança e um adulto. O que eu faço? Ah, criança e adulto também é 0. Adulto e criança é 0. Então, esse é o comportamento dessa porta lógica. Essa porta lógica, esse porteiro, ele só deixa entrar quando for o quê? Um adulto e outro adulto. Aí sim, ele joga 1. Ó, 1, quando permite, é 1. Então, essa porta lógica AND tem essa tabela verdade e tem esse comportamento. Quando for 0 e 0, 0. Quando for 0 e 1, 0. Quando for 1 e 0, 0. Quando for 1 e 1, 1. Então, em resumo, essa porta lógica AND, ela tem um comportamento interessante. Toda vez que tiver uma criança na jogada, ela proíbe. Ela só permite a entrada se tiver adulto. Que porteiro é esse que... Da onde? Me dá uma dica aí. Podem falar e depois vocês comentem lá no fórum, lá de discussão. Que porteiro é esse da porta AND? Que representa na nossa cidade esse comportamento. Que só deixa entrar adulto. Né? Então, legal essa porta lógica aqui. Muito interessante. Então, eu pergunto a vocês aí. A galera aí. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Então, não tendo pergunta, podem fazer pergunta lá no fórum, entendeu? E rolar a bola, rolar a bola. Vamos continuar, então, com a outra porta lógica. Né? Eu queria mostrar para vocês a outra porta lógica. A outra porta lógica é a porta lógica OU. Mostrar bem para vocês aí no outro quadro também, para vocês se ligarem aí, tá bom? Vamos lá, porta lógica OU. Né? A porta lógica OU, a porta lógica OU, ela tem agora um comportamento também diferenciado da porta lógica AND. Olhem só como que funciona a porta lógica OU. Vocês viram o desenho da porta lógica AND, que ela é como se fosse o quê? Uma meia lua.
a porta lógica ou não, ó, tá vendo? Que ela é tipo um bumeranguezinho, né? Ela tem duas entradas também, ou pode ter mais também, aí é com vocês, né? Pode ter várias entradas, mas ela é como se fosse um bumeranguezinho. Olha só a porta lógica, vê se você consegue ver aqui, ó, o símbolo dela. Ó. Essa aqui é o símbolo da porta lógica ou, ou, tá vendo aqui, ó, ou, né? Porta lógica ou, ó. Ou em inglês é or, né? Tem que ser uma coisa ou outra, tá vendo? Ela já, o próprio nome da porta lógica já sugere o comportamento dela, tá vendo que legal? Então eu tenho aqui, ó, porta lógica ou, ele tem esse símbolo, é um bumerangue. E essa parte aqui que nós chamamos de quê? De expressão booleana. Qual é a expressão booleana que representa a porta lógica ou? Vou botar o S no lugar de quem? Do Y, pode ser? Vamos lá. S é igual a quê? A, entrada, uma entrada, mais B. S é como se fosse o Y, também é o nome. Então, qual é a grande diferença dessa porta lógica para a porta lógica AND? É o quê? Esse símbolo aqui, ó. Porta lógica AND é o sinal do vezes, o pontinho. E a porta lógica OR é o sinal do mais. Então, essa é a representação da porta lógica OR. Olhem bem agora a tabela verdade da porta lógica. Ó, qual é o comportamento? Vocês vão perceber algumas diferenças aqui, né? Vamos dar aí um visual para vocês também, para vocês perceberem qual é a diferença dessa porta lógica. É muito interessante essa porta lógica, que ela tem um comportamento assim, né, peculiar dela. Ela não é igual a outra porta lógica, né? Então, nós já estudamos, são 7 portas lógicas, hein? Mas fiquem tranquilos que vai ser de boa essas portas lógicas. Quando você vai aprendendo a primeira, vai aprendendo a segunda, e você vai dominando bem isso aí, né? Vamos dar um zoom aqui nessa tabela verdade, para você tentar perceber como que é o comportamento dessa porta lógica ou... Deixa eu dar um zoom aqui. Zoom. Aí, zoomzão. Dei um zoomzão maneiro aqui, ó. Aí a gente vai dando zoom assim para vocês olharem bem. Vamos lá. Porta lógica ou. Olha o comportamento da porta lógica aí. Olha que zoom maneiro que eu dei. Bacana, hein? Vamos lá. Vamos soltar o ticketzinho também. Peraí. Me deu sede. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. 2 segundinhos. Só um minutinho. Peraí. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Porta lógica ou. Eu tenho aqui a porta lógica ou. Olhem só bem. Eu tenho duas entradas. Entrada aqui, ó. A, né? E a entrada B. Eu tenho uma saída Y, que pode ser o S também ali, entendeu? Isso pode ser S, saída. Mas só que ela agora tem um comportamento diferente. Olha só. Eu tenho aqui, ó, cada item desse aqui é uma entrada, é uma disposição, uma situação. Então eu tenho aqui, ó, 0 e 0. O A tá 0 e o B tá 0. Só que a minha saída agora é o quê? É 0 também. Agora aconteceu uma coisa interessante, ó. Eu tenho 0 e 1. A gente pode isso aqui simular qualquer coisa. Mas vamos simular de novo. 0 criança e 1 adulto. Para vocês aí chutarem o que poderia ser, onde poderia ser isso aqui. Então, 0 e 1, agora ó, tem uma criança. Mas mesmo assim, o quê? Saiu 1, liberou. 1 e 0, aí bacana, aí liberou também. 1 e 1, 2 adultos, liberou também. Então, eu tenho aqui, na realidade, 3 situações, né? 3 situações que foram liberadas, né? Eu tenho a situação aqui né? Eu tenho a situação que foi 3 situações que foram liberadas e uma situação que não foi liberada. Então eu pergunto a vocês agora, que porteiro seria esse aí? Que porteiro, né? Então eu tenho
3 situações que foram liberadas. Olha aqui, ó. 1 liberada, 2 liberadas, 3 liberadas. E essa aqui, não é? A gente viu aí, ó, que não foi o quê? Não foi liberada. Né? Vou botar até com uma corzinha diferente aqui, ó. Essa aqui, ok. Não foi liberada, onde está 0 aqui, ó. Então, vamos mostrar aqui no meu desenho aqui qual seria esse porteiro. Vamos fazer um outro desenho aqui na folha e mostrar para vocês aqui como que vocês podem falar dessa porta lógica. Vamos lá, vamos voltar para o desenho. Vamos tirar o zoom. Vamos tirar o zoom aqui. Tirei o zoom. Bacana. Né? E vamos vir aqui para o desenho. Então, vamos tentar desenhar essa porta lógica aqui para ficar bem legal aqui. Do meu jeitão aqui. Então, a segunda porta lógica é a porta... Qual? Porta ou. Ou em inglês é OR. O nome da porta já sugere o comportamento dela. Ó. Uma coisa ou outra. Se tiver uma coisa ou outra, libera. Se não tiver, né? Esse negócio de liberar ou não é o que você pode programar, definir, tá bom? Um pode ser liberar, um pode ser não liberar, um pode ser dispara um motor, dispara uma ventoinha, não sei. Pode ser o que você quiser. Então, vamos lá. Porta ou. Ó, 2 entradas. Agora, a diferença dela, ó, eu sou bom de desenho pra caramba, tá vendo? Ó, é o quê? É um bumerangue. Então, a entrada A e B. A saída é S. Lá na apostila, eu botei a saída Y. Y e S, você pode colocar o que você quiser. Então, eu tenho essa porta aí. Então, a expressão booleana, ó, E, B é igual ao quê? Qual a expressão booleana da porta lógica? Expressão booleana da porta lógica ou. Vou botar aqui em verdinho para vocês se ligarem aí. Vamos lá. Seria o quê? S é igual a não é pontinho, não. Agora é B. Não é mais B. É A mais B. Não é esse mais. Esse mais é o símbolo do mais. Mas você não pode falar A mais B. Você tem que falar A ou B. Beleza? Essa é a forma de você expressar a porta lógica ou. Então, vamos lá agora. E quais são as regras da porta lógica ou? Aí a gente vai partir para a nossa o quê? TV. O que é TV? TV é tabela verdade. A tabela verdade é aquela tabela que expressa qual vai ser o comportamento do porteiro. Esse porteiro aí, chamado porta ou. Entrada A, entrada B e saída S. Vamos lá. Eu tenho, então, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Por convenção, vamos definir que a entrada aqui, ó, na entrada, entradas 0, criança, 1, adulto. Saída 0, não libera. 1, libera. Então, criamos aqui o quê? Uma regra, uma programação, onde nós temos entradas e saídas. As entradas são essas aqui, ó. Vamos dividir bem claro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Eu tenho aqui à esquerda entradas, A e B entradas, e eu tenho o meu S, que representa o quê? As saídas. Saída, de acordo com a minha entrada. Então, vamos lá. Primeiro caso, eu tenho aqui. Primeira situação que aconteceu lá pro porteiro aqui. Chegaram o quê? 1, 0 e 1, 0. Chegaram o quê? Uma criança e uma criança. E na regrinha dessa porta lógica, quando chega 0, 0, sai 0. E nessa porta lógica, quando chega 0 e 1, sai 1.
Quando chega 1 e 0, 1. Quando chega 1 e 1, 1. Então, essa é o que foi passado por esse porteiro. Meu querido, ó, você tem essa regra. Você tem essa tabela verdade. Você tem esse comportamento. Chegou 0, 0, você 0 e 0, ó, criança e criança, você o quê? Não libera. Se chegou criança e adulto, ó, 0 e 1, tá vendo? Chegou 0 e 1, você libera. 1, libera. Chegou 1 e 0, libera. Então você tem esse comportamento aí. Agora eu pergunto a vocês. Me falem lá no fórum lá de discussão. Qual é o porteiro que seria assim, que combinaria bem com esse comportamento dentro da nossa cidade? Então essa aí é a porta lógica ou, se ligaram aí? Bacana essa porta lógica, né? Então já estudamos a porta lógica AND e já estudamos a porta lógica ou. Vamos soltar a vinheta para dar um descansozinho e já voltamos já em 10 segundinhos. Voltamos! E aí, tudo bem? Como que tá? Tá tranquilo aí? Vocês estão se ligando na matéria? Estão gostando aí? Podem falar, podem comentar. Pra gente é isso aí, é legal. Vocês estarem com a gente aí nesse conteúdo. Matéria é portas lógicas. São 7 portas lógicas. Já estudamos 2. Porta lógica, a primeira foi a AND, depois foi a porta lógica OU, né? E vamos agora para a nossa terceira porta lógica. Essa é muito simples, hein? Muito tranquilo, vocês vão aprender rapidinho. Vou soltar aqui na tela para vocês virem aqui, pá. É a porta lógica NOT. Vamos soltar aqui vamos dar uma vibezona aqui no zoom aqui, ó. Aí, caramba, hein? Chegou com pressão aí, hein? Tá vendo? Essa aí é a porta lógica NOT, né? Vamos ver se consegue fazer uns desenhos aqui para vocês visualizarem bem aí na tabela aí. Na tela aí. Cadê meu lápis aqui? Sumiu. Meu lápis da verdade. Vamos lá, cadê a canetinha? Achei a canetinha. Vamos lá. Agora vamos estudar a porta lógica NOT. Olhem bem. Vamos lá. Vou botar uma caneta aqui. Vamos botar uma caneta que cor? Vamos botar uma caneta agora. Tem que tirar onda. Vamos botar um verde claro aqui, bonito aqui. Esse verde não vai aparecer muito não. Vamos botar um laranja aqui. Bacana. Engrossar um pouquinho a caneta. Show. Beleza. Vamos lá. Aí, tá aí. Tô na tela aí. Então, eu tenho aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho aqui o símbolo dessa porta lógica, ó. Perceberam bem? Aqui eu tenho A, que é uma entrada e apenas uma saída. É esse símbolo aqui dessa porta lógica, ó. Então, essa porta lógica NOT, tá vendo aqui, ó? NOT, que é uma coisa que não em inglês, ela é comumente conhecida como porta inversora. Aqui, ó, o nome aqui, ó, é denominado de quê? Inversor. Ó, destaquem bem essa porta aqui, ó, esse nome. Porta inversora. E o interessante dessa porta é que é tão simples. Ela só tem um comportamento básico. Eu vou mostrar a vocês qual é o comportamento dessa porta lógica, para vocês aprenderem aí, né? Olha, vamos lá. Vamos ver se consigo mostrar aqui o comportamento dessa porta lógica, né? Vamos lá, cadê? Multiview, desktop, posição, aqui para caralho. Então eu tenho aqui, ó, qual é o comportamento dessa porta lógica? Vocês conseguem ver aí, né? Vamos botar aqui para não misturar as estações. Então, essa porta lógica... Opa, calma aí, meu filho. Vambora. Essa porta lógica tem esse comportamento aí, ó. Ou seja, até a tabela ficou meio ruim aqui, mas é da seguinte forma. Qual é a tabela verdade? Qual é o comportamento dessa porta lógica? É o seguinte,
ela tem duas, só tem duas, ó, só tem duas opções, ó. Ou é 0 ou é 1. Por quê? Se ela só tem uma entrada, que é o A, o que pode entrar nesse sinal aqui, nessa entrada? Ou é 0 ou é 1. Agora, vocês como são fera, e o sinal da porta chama-se inversora, o nome da porta, quando entrar 0, vai sair o quê? 1. Quando entrar 1, vai sair o quê? 0. Entenderam bem? Então, por isso que ela é chamada de porta inversora. Vamos para o nosso caderninho aqui. Caderninho da verdade aqui, para a gente se ligar aqui. Porta not, que é igual a porta não. Ou o quê? Que é igual a inversora. Então, a porta inversora. Ó, vou fazer um desenho dela bem maneiro aqui, ó. Apenas uma entrada. Eu tenho apenas uma entrada. Eu vou ter apenas o quê? Uma saída. Entrada aqui A e a saída S. Lá no videozinho aqui, na apostila, tá como Y, mas tanto faz. A expressão booleana, professor, que representa essa porta é o seguinte: S, ó, vou botar um Szão aqui. S é igual a quê? A, esse símbolo aqui, ó, prestam bastante esse símbolo, vocês vão usar muito esse símbolo. Isso que nós chamamos de barrado. A barrado. Significa o quê? A invertido. Esse símbolo aqui dá a ideia de inversão. Quando A for 0, com esse A barrado, ele vai ser representado o quê? Por 1. Quando A for 1, o barrado verá o quê? 0. Ele sempre vai estar invertendo o sinal. Então, qual é a tabela verdade que representa a porta lógica? Qual é a tabela verdade que representa a porta lógica NOT? Vamos lá. Sempre tem que ter o quê? A tabela verdade. Porque a tabela verdade é o regramento, né? É a orientação lá do porteiro. Se ele não tiver a tabela verdade, ele nem sabe quem vai liberar, o que vai acontecer, né, com ele. Então eu tenho aqui A e S. O A, ele vai assumir quantos valores aqui? Se ele só tem uma entrada, né? Se aqui é binário, ou é 0 ou 1, como que a gente descobre isso? Ó, uma entrada é 2 elevado a quê? A 1, que é igual a quê? A 2. 2 é binário. E 1 é o número de quê? De entrada. Então, por isso aqui, você vai descobrir sempre quantas entradas quantas opções vai ter aqui. Binário, sempre binário, porque é 0 ou 1, o computador só entende 2 sinais. 0 tem pulso, 1 não tem. Então eu vou ter o quê? 0 ou 1 aqui, 2 entradas. Porque só tem uma entrada aqui. Perceberam? Só tem uma entrada, só tem 2 opções. 0 ou 1 aqui. Agora eu pergunto a vocês. Baseado nessa premissa aqui, ó, inversora, porta inversora. Se eu entro 0, sai 1. Se eu entro 1, sai 0. Esse aqui é o comportamento da minha tabela verdade. Da porta NOT. Então vamos lá dar um reprise, porque na realidade são 7 portas lógicas, mas essas portas lógicas são praticamente baseadas nessas 3 portas aí. Então vamos lá, ó, vou soltar a folhinha aqui de volta para vocês dar um reprise aí. Então eu tenho a porta lógica, calma aí, não é sistema binário não. Ó, tem a porta lógica AND, né? Porta lógica AND aí, com essa tabela verdade, com essa expressão booleana. Né? Então eu tenho essa porta lógica AND, é uma meia-lua, 2 entradas, poderia ser mais, nunca uma, mas pelo menos 2 ou mais entradas aí. O S representa a saída, bacana. A segunda porta lógica OR, que em inglês é OR, é um bumerangue,
saída S. A expressão booleana é o mais, não é o vezes, diferente da AND. Tem essa tabela verdade. Todo esse material vai ser disponibilizado para vocês na apostila. Bacana. E tem a porta lógica NOT, que é chamado de porta inversora. Eu tenho a tabela verdade. 2 elevado a 1 é igual a 2, porque são duas combinações aqui a partir de uma só entrada. Uma entrada, binário. Eu botei isso aí. Isso acontece em todas as portas lógicas. Essa é a expressão booleana. S é igual a barrado. Beleza? Então, 3 portas lógicas. Eu preciso agora terminar essa parte agora com vocês e vou fazer um outro videozinho falando das outras 4 portas lógicas. Eu queria perguntar a vocês se vocês aí estão com alguma dúvida, né? Tem alguma pergunta aí querendo fazer, tá tranquilo, podem falar no fórum de discussão, vai ser bacana isso aí. Tendo alguma pergunta, fala lá no fórum. Esse comportamento de vocês lá no fórum vai também, vou pontuar também. Quem não tiver pergunta, dá um alôzinho pra gente lá, já vai pontuar também. Importante a gente interagir entre nós aqui, vai ser muito bom. Então, estudamos sobre portas lógicas, né? Aprendemos 3 portas lógicas. No próximo vídeo, vou estar falando das outras 4 portas lógicas. Então, com vocês, professor Saulo. Para mim foi um prazer dar essa matéria para vocês aí. A gente se vê na próxima aí. Vamos lá de vinheta para encerrar nossa vibe aqui.